Olá pessoal, tudo bem de novo? Estamos aqui juntos, né, na continuidade. Vamos olhar agora as resoluções realmente. Então, na página 78, nós temos as raízes e resoluções de uma equação de segundo grau. Então, o que seria, né, uma raiz, né? Nós chamamos de raiz de uma equação de segundo grau o número real que, ao substituir a incógnita, torna a sentença matemática verdadeira. Então lembramos que uma equação é uma igualdade, é como se fosse uma balança no qual os dois lados tenham o mesmo resultado, o mesmo valor. Então, quando eu digo que o número é raiz, quando eu colocar esse número no lugar da variável, que geralmente é o x, o resultado vai ficar igual dos dois lados. Por exemplo, se estiver na forma reduzida, vai ficar zero igual a zero. Tá? Se não for na forma reduzida, vai ficar, sei lá, por exemplo, 5 igual a 5, 205 igual a 205 e assim por diante. Então, a ideia de uma raiz é um valor que, colocado no lugar da variável, né, mantém a igualdade entre os dois lados da equação. Mas a ideia é, nós não vamos ficar chutando valores até chegar lá. Nós teremos técnicas para realmente descobrir esse valor. Mas vamos lá, vamos a alguns exemplos. Seja a equação x ao quadrado menos 6x menos 16 igual a zero. Dependendo do valor que atribuímos a x, a equação poderá ou não ser verdadeira. Então, tem valores que eu coloco que não mantém a igualdade dos dois lados. Uma coisa importante, uma equação do segundo grau, ela pode até ter duas raízes diferentes. Não é só porque, por exemplo, o 1 é raiz que o 3 não pode ser, né? Isso pode acontecer, tá? Então, assim como pode acontecer de não ter nenhuma raiz. Então, uma equação de segundo grau pode ter, né, duas raízes, pode ter uma raiz ou pode não ter nenhuma. Então, isso é que nós vamos ver na sequência. Bom, então aqui, ó, x quadrado menos 6x menos 16 igual a zero. Vamos testar, por exemplo, se o menos 2 é a raiz dessa equação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o menos 2 e vou colocá-lo no lugar do x aqui da minha equação. Então, ó, estava o x elevado ao quadrado, agora está o menos 2 elevado ao quadrado. Estava menos 6 vezes x, agora no lugar do x está o menos 2. E depois continuou com o menos 16 igual a zero. Fazemos as operações que devem ser feitas, né, as multiplicações, as potenciações. Ficou aqui então, menos 2 ao quadrado é 4, menos com menos dá mais, e 6 vezes 2 é 12, e o menos 16 nós repetimos. Tá? 4 mais 12 dá 16, e 16 menos 16 deu zero. Perceba que eu igualei, eu mantive a igualdade de zero igual a zero. A nossa conclusão então deve ser que, se a igualdade foi mantida, menos 2 é raiz da equação. Vamos ver então, testar um outro valor. Por exemplo, ele pede para a gente testar o 6. Será que o 6 é raiz da equação? Colocamos o 6 no lugar do x. Ficaria então o x ao quadrado, né? 6 ao quadrado, menos 6 vezes x. Então, no lugar do x temos o 6, menos 16 igual a zero. Fazemos as potenciações e multiplicações. 6 ao quadrado, 36. Menos 6 vezes 6 dá menos 36. E esse menos 16 nós apenas repetimos. Tusk, menos 36 com mais 36, cortamos e sobrou o menos 16 do lado esquerdo e o zero do lado direito. Eles são iguais? Obviamente, menos 16 é diferente de zero. Como a balança não se equilibrou, não ficou igual dos dois lados da equação, nós consideramos que o 6 não é raiz da equação. Tá? Então, para ser raiz de uma equação, tem que manter a igualdade dos dois lados. Bom, então aqui, ó, vimos que resolver uma equação de segundo grau significa determinar suas raízes, ou seja, determinar o conjunto solução dessa equação. Quais são os valores que, colocados no lugar do x, mantém essa balança, né, essa equação com igualdade dos dois lados. E vale lembrar que o conjunto verdade ou conjunto solução, né, que a gente marca aí pela letra S, é formado pelas raízes reais da equação. Bom, na sequência nós temos um exemplo. Novamente eu omiti as respostas aqui, né? Para dizer se era ou não raiz, sim ou não. E verifique se os números a seguir são ou não raízes da equação.
e substituo os valores indicados. Então lembra, vou fazer uma de exemplo. Para testar se é raiz ou não, você pega o valor que está sendo sugerido e coloca no lugar do x. Então aqui é para testar o 2, eu vou pegar o 2 e vou colocar no lugar do x. Então ficaria 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 igual a zero. Perceba que onde tinha x, agora nós temos o 2. Aonde tinha o x, agora nós temos o 2. 2 ao quadrado é 4, 5 vezes 2 é 10 e 6. Então, 4 mais 6 dá 10 e 10 menos 10 dá 0, ou seja, 0 é igual a 0. Bom, se a igualdade se manteve, 0 ficou igual a 0, dos dois lados tem o mesmo valor, o 2 é raiz? Sim, o 2 é raiz. Então, sim, é raiz. Aí eu faço o mesmo com o 3 e com os próximos da página seguinte. Beleza? Então é uma questão que eu imagino que seja rápida, tranquila, mas podem haver dificuldades e se tiver, né, pode contar comigo aí. Beleza, pessoal? Então, manda ver aí. Até mais.